Olá, eu sou o psicólogo Lucas Silva e hoje vou falar sobre o tratamento do transtorno de pânico. Para tratar o transtorno de pânico, temos disponíveis dois tipos de tratamento: o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico. O tratamento medicamentoso normalmente funciona por meio da utilização de drogas que atuam sobre o sistema de neurotransmissores. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre esse sistema, mas se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo através dos contatos disponíveis que eu vou deixar aqui na descrição. A intervenção psicológica, notadamente feita sobre a base da terapia cognitivo-comportamental, é uma intervenção bastante efetiva. Em linhas gerais, um tratamento medicamentoso, se feito com uma frequência adequada, pode curar até em torno de 60% das pessoas que optam por esse tipo de tratamento. A terapia cognitivo-comportamental pode ter índices até superiores a esse número, principalmente se ela é feita com sessões de reforço após um determinado tempo que a terapia termina. O tratamento feito pela intervenção com base na terapia cognitivo-comportamental tem vários tópicos e vários itens sobre os quais o trabalho prossegue. Sendo um deles a psicoeducação, ou seja, normalmente a gente procura passar para o cliente o que é a ansiedade, como ela aparece no transtorno de pânico e, principalmente, como o transtorno de pânico se dá, né? Como ocorrem os ataques de pânico, o que por hipótese pode estar acontecendo no organismo dele ou na mente dele para que esses ataques sejam desencadeados, porque normalmente eles são entendidos como vindos do nada e muitas vezes não é bem assim que eles ocorrem. Então não quer dizer que seja fácil de identificar de onde eles vêm, mas há hipóteses que devem ser exploradas justamente para que a gente possa ter uma visão mais acurada do que é o transtorno de pânico em si, naquela pessoa, quais sintomas ocorrem naquele transtorno e trabalhar a partir desses sintomas. Então isso é muito importante. Outro ponto fundamental do tratamento sobre essa perspectiva é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. E o que seria isso? A reestruturação cognitiva basicamente poderia ser descrita como uma intervenção voltada para a modificação de pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, né? Pensamentos que ocorrem em determinadas situações e com frequência para o indivíduo. Esses pensamentos podem e devem ser questionados e procura-se, através de determinados questionamentos que promovem aí uma possibilidade de pensar no contraditório, enfim, questionamentos que têm o potencial de extrair, digamos assim, perspectivas novas, que essas perspectivas possam dar um embasamento, uma ferramenta para que o indivíduo possa mudar aquele pensamento inicial, fazendo que com isso eles possam obter uma regulação emocional melhorada. Isso impacta diretamente na forma como eles percebem o transtorno de pânico, como eles percebem a chegada de um ataque de pânico, enfim, dos primeiros sintomas, e acredita-se que isso pode vir, inclusive, a mudar, digamos assim, a forma como o indivíduo encara a ansiedade e sendo isso mais importante para o tratamento. Basicamente, a ideia é que a ansiedade ela tem uma função e essa função muitas vezes pode ser de nos prevenir em situações de perigo. Então, não é o objetivo da terapia acabar com a ansiedade completamente. A gente pretende fazer com que a pessoa lide com ela e possa diminuí-la também um pouco, claro. Mas o mais importante é lidar e encarar esse sentimento. Pode parecer difícil, mas é uma ideia talvez até mais realista do que muitas vezes se prega a respeito da ansiedade. Só para exemplificar, assim como a dor também, né? Todo mundo detesta a dor, eu sei, eu também, mas temos que entender que a dor ela também é um mecanismo, ela serve para nos indicar que tem algo errado. Por exemplo, como a parte do corpo, se for digamos, uma questão psicológica, né, traduzindo em como incômodo, não sei tanto se dor,
mas isso indica que tem alguma coisa errada, então também tem uma função. Terminar a dor significaria a gente ter coisas erradas no nosso organismo, na nossa mente, e essas coisas continuariam erradas, porque a dor ela serve justamente como um alerta para a gente correr atrás, para a gente melhorar. Então, são perspectivas aí que a gente entende que é melhor incorporá-las do que não fazê-lo, até porque todos os indivíduos têm ansiedade e também têm o mecanismo da dor. Então, na verdade, são coisas que são da nossa espécie e a gente deve, antes de tentar fazer com que eles desapareçam, tentar lidar e, claro, lidar numa medida em que os níveis não fiquem excessivos, não fiquem insuportáveis, obviamente, né? Mas que utilizá-los da maneira para qual eles foram criados, que é para nos alertar, que é para a gente tentar mudar alguma coisa, para que a gente possa se concentrar na nossa saúde, tanto física quanto mental. Outro dos pilares, talvez o último grande pilar da terapia a respeito do tratamento do transtorno de pânico, é a exposição. A gente propõe que haja exposição a determinados sintomas do ataque de pânico, principalmente. A ideia dessa exposição é que a pessoa justamente vivencie aquele sintoma como se fosse naquele momento e que ela mude a percepção dela a respeito disso. Ou seja, não é uma tentativa simplesmente, ou a finalidade disso não é reduzir a ansiedade a zero pela repetição, mas muito mais mudar a perspectiva daquela pessoa que pode passar talvez de ter uma ideia de que aquilo pode levá-la à morte ou que aquilo pode levá-la a enlouquecer, de que coisas desse tipo não vão acontecer, não irá acontecer uma catástrofe, e esse tipo de coisa faz um efeito muito positivo para os clientes, né? A gente entende que um dos principais problemas é a perspectiva do pânico. É isso que a gente precisa atacar, é isso que a gente precisa mudar, né? As perspectivas que as pessoas desenvolvem e as crenças que elas têm a respeito da forma como tudo ocorre. Então, basicamente, esse é um ponto fortíssimo do tratamento, é bem fundamental. Finalmente, outras técnicas que são bastante utilizadas são técnicas de relaxamento e de retreinamento de respiração. Então, trabalhos com respiração e com relaxamento são muito importantes em determinados momentos e podem ser fundamentais para que a pessoa consiga, por exemplo, em alguns momentos ter uma possibilidade de lidar no momento, né? Por exemplo, as técnicas de exposição são muito fortes, são técnicas que confrontam diretamente aquele sintoma. Essas de relaxamento e de respiração, elas estão na outra ponta, né? São técnicas que são para reduzir aquela ansiedade, até porque o enfrentamento ele não pode ser feito o tempo todo, né? Então a pessoa às vezes precisa apenas de se sentir melhor no momento, de relaxar um pouco e depois, quando no ritmo dela for possível, ela vai para o enfrentamento de novo, né? Basicamente é isso. Enfim, esses são os pilares dos tratamentos para transtorno de pânico. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. No caso, se tiver alguma dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato comigo, pode entrar no meu site, que tem bastante conteúdo sobre transtorno do pânico, principalmente. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.